bem-vindos mais uma vez aqui no nosso podcast para mais uma sessão do nosso Terapia de Casa. Tudo bem, Laís? Oi, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. E hoje a gente está trazendo um assunto bem bacana, um tema que a gente vem abordando no perfil do Terapia de Casa, que é sobre prosperidade. E hoje a gente vai desmistificar alguns conceitos que nos impedem de prosperar, né, Raquel? E vamos começar com, o ego. Como a gente pode combater o ego na nossa vida, no nosso dia a dia, para que a gente flua, né, em certas áreas da vida, porque o ego nos impede bastante, né, de ser quem realmente nós somos. Explica um pouquinho. Acho que é importante a gente começar falando da origem, né, do nosso ego. Porque imagine que logo na nossa primeira infância, nós não nos sentimos validados ou amados ou merecedores do amor dos nossos pais, do cuidado e da atenção deles. E nós registramos, então, em nossas memórias, que nós não somos amados, que nós não somos merecedores. E aí nós desenvolvemos uma raiva de nós mesmos, de nós crianças, por nós não nos sentirmos amados, não nos sentirmos dignos do amor dos nossos cuidadores, dos nossos pais. E aí aquilo gera uma grande dor na criança e ela não dá conta. Então o que a criança faz? Ela desenvolve alguns mecanismos para não sentir mais aquela dor, não sentir mais aquela vergonha. E aí é que a gente vai lidando com o nosso ego, com um personagem que a gente cria para interagir com aquela realidade. Então, nós criamos as nossas facetas, porque o ego vai esconder a nossa sombra. E toda sombra, ela tem a base naquilo que a gente não aceita, naquilo que a gente esconde. Então, nós escondemos a nossa dor, nós escondemos a vergonha, nós escondemos o nosso sentimento de não sermos amados, de não sermos valorizados. E aí o ego vem como se fosse uma proteção, como se é uma máscara que eu uso para ninguém ver a minha real identidade, porque a minha real identidade está machucada, foi ferida, né? Porque em algum momento me senti desvalorizado, desmerecido, não senti o amor, porque nós somos essência, nossa essência é do puro amor. Então o amor, para ele aumentar, você tem que sustentar ele, né? Você tem que se nutrir de amor. Mas se os adultos que estão cuidando daquela criança não têm maturação psíquica, né? Não têm maturidade emocional para regular emocionalmente aquela criança quando ela sofre um impacto emocional de não se sentir amada, não se sentir valorizada, é neste momento que essa criança desenvolve o seu ego, né? Então, para esconder a sua verdadeira dor, ele cria mecanismos para se defender e não viver mais aquela dor. Então, o ego vem de criança. O ego vem quando nós somos crianças e passamos a interagir com o mundo adulto, né, através dos nossos relacionamentos. E os nossos primeiros relacionamentos, eles acontecem com os nossos pais, com os nossos cuidadores, né? Então, é a interpretação, a interpretação que aquela criança deu para um determinado fato que ocorreu na vida dela, que impactou, né? Energeticamente falando, o corpo dela responde para poder ela suportar aquela dor. Então, ela não fala e não consegue falar e também não tem um adulto ali capaz de fazer a regulação emocional para que aquela criança volte ao seu estado original, onde não existia aquela dor registrada, e aí para que ela possa, né, interagir na vida de uma maneira mais leve. Então, na falta desse adulto regulador, a criança cria esses traumas, digamos assim, e isso vai gerando na criança crenças, né? Vão construindo crenças. E essa pessoa na fase adulta vai ser movida pelas crenças que ela acreditou serem verdades ainda na infância. Ou seja, eu não mereço o amor dos meus pais, eu não fui valorizado, eu não tenho importância. Então ela vai acabando repetindo algumas questões ali da infância, mesmo que tentando fugir daquilo
que judiou dela, ela acaba, através de um gatilho emocional, repetindo aquelas dores lá da infância, que são memórias ocultas no nosso inconsciente. Então, né, vendo aí a prosperidade, que muitas pessoas, quando falam em prosperidade, já vem a questão de dinheiro, de riqueza, né? Então, vai muito além disso, né? A gente precisa voltar lá atrás, olhar para tudo isso, algumas questões, né, que foram marcantes na nossa infância, né? Algumas crenças que ainda a gente vem tendo. Então, a gente precisa quebrar com isso, né? Como se fosse. E muito legal. E aí, sobre isso ainda, com quantos anos, mais ou menos, que a criança desenvolve isso? Começa a desenvolver essa questão de interpretar, né? De tal forma. E aí, como que é o decorrer dela para a vida adulta com essa questão? Desde da sua concepção, né? Desde o ventre materno, a gente estuda as dores da humanidade e a gente sabe que todas as pessoas, elas passam por 5 grandes dores existenciais, que no caso começa lá ainda no ventre materno, que é a dor da rejeição. Então, o mundo da mãe, o mundo emocional da mãe, ele é impactado diretamente no mundo emocional da criança. Então, se a mãe recebe a notícia que ela está grávida, mas que na semana seguinte ela, por exemplo, sabe que o marido foi mandado embora. Então, a mãe vai absorver aquela informação como um perigo para ela, porque o provedor da casa perdeu suas rendas e tem uma criança que vai nascer e dependia desse dinheiro. Então, a mãe, toda vez que lembra que pode passar por privação financeira, a mãe, ela contrai o útero. Ela contrai, então o útero vai ficar duro, vai ficar, né, rígido, vai ficar frio e apertado, vai contrair. E a criança lá dentro do ventre materno vai entender que ele não é bem-vindo neste mundo, que o mundo dele está dificultando o desenvolvimento dele. Então a criança, ali neste momento, não é que a mãe não quisesse a criança, né, mas que a interpretação que a criança dá para aquele fato do mundo emocional da mãe ter sentido o impacto do desemprego do pai, a criança vai sentir esse impacto que registra logo ali a dor da rejeição. Ela vai se sentir rejeitada. Então, na fase adulta, esta é uma dor que gera sequelas. Então, tudo que ela vai tentar fazer, ela vai falar assim, não, eu não posso fazer porque a minha ideia vai ser rejeitada. Então, ou então ela boicota relacionamentos porque ela tem medo de ser rejeitada. E depois, após o nascimento, vem a dor do abandono, depois vem a dor da manipulação, a pessoa tem aquela dor, né, de entender que ela é amada por aquilo que ela faz, né, não por aquilo que ela é. Porque é bem na fase que a gente usa da criança para bate palminha pro vovô, né? Manda beijinho pro titio, olha pra cá que nós vamos tirar uma foto, dá um sorrisinho. Então, a gente manipula a criança para a criança fazer aquilo que a gente quer. Então, dependendo do jeito que a criança interpreta isso, vai gerar um impacto muito grande na vida dessa criança, que na fase adulta, ela vai sempre... gerou tanta dor nela que o personagem dela é extremamente atento e domina todos os espaços para não ser novamente manipulado, porque a criança entende que ela só é amada pelo que ela faz para os outros e não pelo que ela é. Então é uma ferida emocional gigantesca. E depois nós temos um outro período, que é a fase do desfraude da criança, é a fase que a criança está colocando para fora as suas emoções, e se alguém reprime aquilo e não entende que a criança tem os seus momentos, e que no momento do desfraude tem, né, o seu período ali de adaptação, que a criança precisa entender, sentir que o cocô está vindo, para dar tempo dessa criança chamar a mãe, para ela entender que ela está nessa fase de desfraudar, né? Então, se nós não tivermos um adulto ali que compreende que essa fase é importante, porque a criança, tudo que ela põe para fora é reprimido, vai ser um adulto extremamente fechado. Então, nós teremos adultos que você vai falar assim, fulano é muito reservado,
Porque ele não consegue expor aquilo que ele está sentindo. Porque lá na infância, no momento que ele estava pondo para fora o cocô que saía dele, alguém reprimia e falava: você fez cocô de novo na calça, por que você não me chamou? Então, a criança ela é repreendida. Então, o que ela interpreta deste fato? Que tudo que ela coloca para fora, tudo que sai dela, por exemplo, até no momento em que ela for se expressar, ela aprendeu a desenhar na escolinha, então ela chega em casa, a mãe foi tomar banho, ela pega uma caneta e vai riscar a parede para fazer um coraçãozinho para a mãe. E a mãe sai do banheiro, vê aquela parede toda pintada, a mãe entra em pânico. Ela fala: olha o que você fez! Rabiscou toda a parede! Então, assim, tudo que a criança põe para fora, nessa fase, também gera uma ferida emocional, porque impactou de maneira traumática aquela sensação que ela teve de que tudo que sai dela é ruim. E depois, na última fase, tem a fase da competitividade, que é quando a criança olha para o mundo, mais ou menos dos 5 para 6 aninhos, e ela se apaixona pelo sexo oposto. Então, a menina se apaixona pelo pai e o menino se apaixona pela mãe, que é o que a gente chama de complexo de Édipo e o complexo de Electra. Porque nessa fase a criança olha para o mundo e vê que tudo funciona em pares, né? O vovô tem a vovó, o tio tem a titi, a mamãe tem o papai, e a criança pensa: mas então quem é o meu par? Aí ela projeta no sexo oposto. Então ela sempre vai perder. A dor dessa fase que gera esse mecanismo de defesa depois no adulto, ele vai ser extremamente competitivo. Por quê? Porque imagine que existe um triângulo, né? E vamos pensar, vou colocar aqui de ponta cabeça, né? Então aqui tem o pai, a mãe, e nessa ponta fraca do triângulo tá a criança. Então ela sempre vai perder, então ela sempre vai triangular na vida, na fase adulta, ela sempre vai ser traída, ela sempre vai ser trocada, ela sempre vai ser excluída. Porque sempre o problema dela, a questão dela é: eu sempre sou trocado por alguém. Por quê? O papai falava que me amava, que eu era princesinha dele, mas na hora de deitar, ele deita com a mamãe, ele me trai. E nós não estamos falando de uma traição sexual. A criança entende aquela dor como assim: o papai não me escolheu. Então, vai ser uma pessoa extremamente perfeccionista e vai ser marcado o corpo com aquela pessoa que tem a cintura fina, o quadrilzinho mais largo, o bubu empinadinho. Todos os músculos dessa pessoa são rígidos e o modo de pensar é: eu preciso ser perfeita para que eu seja escolhida. E a ferida dessa fase que gera isso na criança é a ferida da exclusão, da traição, da troca. Então, assim, isso vai fazer com que o nosso ego, ele desenvolva esses mecanismos de defesa. Entende? Então, eu vou para a vida de que forma? Eu vou para a vida com as minhas feridas, mas eu tenho mecanismos que me defendem para que eu possa... Inclusive, quando falam de mulheres, se a gente olhar para o Cristiano Ronaldo, por exemplo, o Cristiano Ronaldo, ele tem os traços muito claros, porque ele é extremamente competidor. E ele fala: e eu sou bom no que eu faço, eu sou o melhor no que eu faço. Então, ele compete muito, entende? Só que se ele estiver bem com uma mulher bacana do lado, se ele for emocionalmente cuidado, né? E ele não... nada do que ele viva leve ele a reviver essa dor, desenvolva nele um gatilho, acione esse gatilho emocional, o cara vai brilhar como ele brilha, né? Então, a gente fala assim que o ego existe para nos proteger, porque se não fosse o ego se erguer, uma criança não suporta se deparar várias vezes com aquela mesma dor. A criança morre, ela apaga, porque ela não dá conta de lidar com o mundo emocional dela. Entendi. E como que a gente identifica isso? Por exemplo, uma pessoa, sei lá, não é próspera nem no relacionamento, nem no financeiramente, nem no emprego. Uhum. Como que ela identifica para ela começar a puxar o fio da meada? Como que ela cavuca isso? Onde que ela vai procurar saber? São nas suas raízes, né, Laís? A gente precisa entender que nós temos que jogar luz na nossa história, porque se a gente jogar tudo que a gente viveu para debaixo do tapete, nós vamos rodar este programa que nós baixamos aí ainda no ventre materno, né, que a gente fala do 0 até os 6 para 7 aninhos. O Freud dizia muito que era do 0 ao 7, né, que a criança desenvolve sua personalidade.
passando dessa fase, a gente vai apenas repetir. Tudo que a gente viver dali para frente vai ser só repetição. Então, a sua memória, o seu inconsciente registrou o impacto daquelas questões, daqueles fatos, e você passa a vida adulta rodando esses programas. Então, por exemplo, quando uma pessoa não prospera e fala assim, já ouviu falar na mulher do dedo podre? Já ouviu falar nesse termo? Fulano tem o dedo podre para homem. Por quê? Porque ela sofre dessa dor que eu tô te falando. Ela sempre perde. Rejeição? Ela sempre perde nos relacionamentos. Por quê? Porque ela sempre se envolve com uma pessoa que vai trocar ela por trabalho, que vai trocar ela pelos amigos, pelo futebol, que vai trocar ela por um grupo de amigos, por um happy hour com o chefe. E ela vai se sentir extremamente excluída da vida daquela pessoa. Então, ela vai sempre viver a dor da exclusão, a dor de ter sido trocada. E às vezes é uma mulher belíssima, mas ela tem o danado do dedo podre. Então, assim, quando a gente olha e vai estudar o ego, os personagens do ego, e nós vamos estudar nossos traumas e as sequelas que esses traumas deixam, se a gente não teve ali um adulto emocionalmente maduro para dar suporte para essa criança que no momento do trauma, no momento de sua dor, ela não conseguiu por si só compreender o que estava acontecendo, na fase adulta, eu vou viver a não prosperidade nos relacionamentos, entendeu? E os outros traços também, por exemplo, esse que eu falei do desfraude. No momento do desfraude, ele vai entender que tudo que ele faz é ruim. Então, sempre ele vai falar assim, eu só faço cagada. Quando você escuta uma pessoa falando assim, eu só faço cagada na vida, pode ter certeza que o trauma dele está lá no desfraude, aonde ele já ouviu anteriormente alguém falando assim, olha a cagada que você fez. Então, existe até umas frases que a gente, quando você vai fazer um atendimento de um cliente, a frase que ele traz... Nós temos um amigo em comum que ele fala assim, eu não suporto me sentir manipulado. E ele é sempre manipulado por quem? Por mulheres. E é o pavor dele. Então ele vai para o lado racional, ele se desconecta do mundo emocional para trabalhar racionalmente, para começar a observar tudo que está ao redor, para que ele fique no domínio, para que ele manipule as circunstâncias a favor dele, para que ele não passe novamente por aquela dor de ser usado, de se sentir usado e não amado. Se sentir usado para que as pessoas manipulem e levem ele a fazer aquilo que as pessoas querem, ou seja, ele passa a entender novamente que registrou lá atrás, né? Então ele vai rodar esse mesmo programa de que eu sou usado porque as pessoas querem que eu faça algo. Então eu só sou amado se eu fizer o que as pessoas querem. Então essa é a dor profunda de quem se sente manipulado e usado pelas pessoas. São dores ocultas que precisam ser trabalhadas em terapia. Assim como da rejeição. Na rejeição a pessoa se fecha no mundo mental e toda a energia vital dela vai para os pensamentos. São pessoas que se resguardam nos seus quartos, na solidão, gostam de usar roupa preta, ficam sempre assistindo séries em cima de séries, não se relacionam, não fazem contato visual, são desconexos. Geralmente usam no trabalho, tem sempre alguma coisa que impede o contato com outras pessoas, contato físico, não gosta, né? Então usa óculos, sempre se relacionando com alguém, tendo uma dificuldade de contato, para não se sentir rejeitado. Então, são feridas que toda a humanidade experimenta. Alguns registram determinadas dores de uma forma mais forte, impactante, que gera um trauma com sequelas maiores, que a gente fala que geram traumatizações. E essas traumatizações vão se somando àquilo que aquela criança ouviu também. Por isso que a gente fala que as crenças limitantes, né? E são todas inconscientes. Se você passou a vida inteira ouvindo falar assim, você não vai dar em nada. Lembra quando você ia na escola, nem um desenho que a professora pedia para você desenhar, você conseguia. Então, assim, essa criança, ela vai arrastar para o resto da vida dela essa crença que vai limitar ela. Então, ela não vai ser uma pessoa que arrisca. Às vezes, ela tem uma oportunidade nova de trabalho, mas ela não vai arriscar. Ela vai ficar a vida inteira naquele trabalho infeliz, porque dentro dela roda um programa de que ela não vai dar em nada na vida, porque tudo que ela fez era ruim. Então, o adulto não ousa. E, em contrapartida, nós temos também, Laís, que deixar claro aqui, que tem um princípio bíblico que fala sobre prosperar,
que é o 4º mandamento, quando diz assim, honrai teu pai e tua mãe, para que os seus dias sejam prósperos e que você tenha abundância na vida, né? E que você tenha vida longa. Ou seja, prosperar é ir bem em todas as áreas da vida. Porque nós temos 2 pernas que nos tiram do lugar, mas eu não posso estar manco de uma das pernas. Então não adianta eu ir bem nos relacionamentos e não ter dinheiro. Ou eu ser uma pessoa próspera financeiramente, mas eu não tenho um relacionamento saudável, duradouro, meus relacionamentos são todos conturbados, entende? Então, quando nós falamos de prosperar, que nós precisamos honrar o que nós vivemos, é sobre isso. Aí é outro aspecto, né? É outro aspecto, mas ele engloba a mesma coisa, se você parar para pensar. Por quê? Porque todas essas 5 dores existenciais que eu citei aqui, elas são oriundas do meu relacionamento com a minha família de origem, com meu pai e com a minha mãe, né? Então, às vezes, eu vivi coisas na minha infância que moldaram o meu modo de funcionar na fase adulta, mas que a partir do momento que você tem consciência de que aquilo que você viveu precisa ser honrado, porque não é que os seus pais quiseram te ferir, é que os seus pais deram o que eles conseguiram dar. Né? Então, às vezes, você registra, e eu poderia dizer assim, eu sofro da dor do abandono, por exemplo, né? Que ela na fase depois do nascimento, ali até a fase de 1 ano e meio, por aí. É a fase que a criança precisa absurdamente dos cuidados da função materna. Precisa de alguém para trocar suas fraldas, precisa de alguém para fazer o seu banho, precisa de alguém para fazer dormir, precisa de alguém para dar a chupeta, precisa de alguém, né, para fazer o mamar, para tudo. A criança é totalmente dependente da mãe. Agora, você imagine que a mãe está lá fazendo um arroz e a criança acordou e chorou lá no berço. E a mamãe já vai, a mamãe grita lá, né, da cozinha, a mamãe já tá indo, e a criança começa a chorar, e a mãe tá lá mexendo aquele arroz para o arroz não queimar, a mamãe já vai. O que a criança vai registrar? Eu tô abandonada. A minha mãe não se importou comigo. E a criança começa a chorar. Aí a mãe vem e dá a chupeta pra criança. E pode ser uma coisa boba, mas pode ser até a etiqueta da roupa que tá machucando a criança. E a criança começa a se irritar com aquela etiqueta e começa a chorar. E a mãe vem lá e dá a chupeta, por exemplo. A mãe não vai entender aquela comunicação da criança, porque a criança só sabe se comunicar pelo choro. Então, geralmente, vão ser adultos que vão ser muito emotivos, que vai querer se comunicar muito, fala muito, porque tem que se expressar, porque tem que deixar claro aquilo que ele quer. Então, ele conversa. Igual eu, por exemplo, estou falando agora, né? Falo. Eu registrei muito essa dor, né? Eu sempre fico naquela dependência emocional de alguém. Se eu não tivesse consciência de todas essas bagagens emocionais que eu carrego, nossa. E outra coisa, quando o meu irmão nasceu, eu tinha 2 anos e meio, então eu fui aquela que perdi tudo, que fui trocada, né? Porque daí a mãe passou a ter, no meu entendimento, não que a minha mãe tenha feito isso, mas a minha leitura de mundo, a minha leitura daquele fato, gerou essa impressão de que o meu irmão nasceu e eu perdi prioridades. Então, eu fui trocada. Então, a dor de ser trocada em mim ainda é uma dor que eu preciso trabalhar bastante. Eu tenho consciência? Tenho. Eu sofro? Sofro, mas eu não me demoro no sofrimento. Eu jogo luz naquela história e falo, tô desenvolvendo aqui um triângulo dramático, já tô sofrendo, entrei no drama. Por isso que a gente trabalha muito essa questão da honra, Laís. Por quê? Tudo que a gente viveu e que a gente registrou, em relação às nossas emoções, a gente precisa entender que os nossos pais deram o que puderam e deram o que foi necessário, porque a gente não morreu, a gente está aqui. Então, tudo que eles fizeram foi o suficiente para que a gente conseguisse chegar onde a gente chegou. Então, nós precisamos honrar a vida dos nossos pais, tomar a força deles, né, que vem através da vida, e nos tornar inteiros. 50% mãe, 50% pai, compõe o que nós somos em 100% um ser humano em integralidade. Só que a gente não tem essa compreensão. Por isso que a gente patina na vida. Uhum. Então, você viu quando você fala assim, mas isso então é um outro aspecto. Não é um outro aspecto. Tudo faz parte de uma coisa só, né? Então, são as dores existenciais que todos nós passamos, só que uns, né, registram de uma forma mais forte, mais impactante, sofre mais com aquilo. E, além de tudo, tem essa questão da cognição, né? Que a criança, ela capta o mundo, ela capta as impressões do mundo. Então,
ela vai absorver todo esse mundo do adulto, ver um pai e a mãe brigar e de repente a mãe fala assim, se não fosse meus filhos eu ia embora. Então o que a criança registra? Meu pai e minha mãe só estão juntos por minha causa. Então ela acha que ela é um peso. Ela acha que ela é um problema, porque ela vê que a mãe está infeliz por causa dela. Então, assim, o mundo da criança, ele é uma antena parabólica, ele vai capturando ali toda a informação para a criança, vai gerando sensações nela, né? Uhum. E aí a gente patina na vida, a gente não prospera, porque nós estamos rodando aqueles programas lá antigos, que a criança ferida, né, ainda insiste inconscientemente em reviver essas dores, por mais que isso seja inconsciente. Então, a gente tem que voltar lá atrás, ver o que aconteceu, né? Dependendo da situação atual da pessoa que, por exemplo, nada dá certo para mim, o que eu tô fazendo de errado? Então, na verdade, a gente tem que rebobinar lá atrás e ver o que pode ter reverberado, né, mal interpretado para ela durante a vida. Exatamente. No KEV tem uma aula lá que fala assim, qual é a minha relação com o dinheiro? Eu ainda estou vivendo a relação com o dinheiro na esfera doméstica, que é lá dentro da casa do pai e da mãe, que é lá nessa relação onde eu aprendi como a mãe lida com o dinheiro, o que é dinheiro para a mãe, para que a mãe usa o dinheiro, quem é que busca o dinheiro, né? Fora de casa, é a mãe, é o pai, a mãe inverte os papéis com esse pai, e essa criança está registrando tudo. E quando essa criança, né, vai passando pela adolescência, porque quando a gente é criança, a gente não sabe o preço de nada, tudo nos é dado, né? Então tudo nos é favorecido, a gente não tem que dar nada em troca, a gente só está recebendo. Mas quando nós vamos para a fase adulta, aí os nossos relacionamentos mudam, porque aí eu tenho que viver o dar e o receber. Só que daí eu acho que os meus pais devem para mim, um exemplo. Então, o que acontece quando eu vou para a fase adulta? Eu acho que os meus pais devem para mim. Então, eu vou me endividar. Eu vou fazer dívidas e dívidas e dívidas. Porque, no meu entendimento, eu preciso receber. Eu preciso só ganhar. Eu não tenho que pagar nada. Então, eu compro e não pago. Eu vivo nessa dinâmica ainda infantil com o dinheiro. Mas isso é tudo inconsciente. Por isso que um mergulho profundo lá dentro das nossas emoções é importante, porque senão a gente não desbloqueia nada disso, senão a gente não prospera. E a gente só prospera quando a gente desbloqueia aquilo que nos paralisa, aquilo que nos ancora, né, em determinadas circunstâncias que a gente não evolui na vida. A gente está rodando um programa antigo que precisa ser quebrado, que precisa ser desbloqueado. E o KEV tem essas viradas de chave com alguns exercícios, inclusive, né, Laís, a gente tem o exercício lá, que é o exercício do raio-x do inconsciente, onde a gente lida, né, com como nós estamos na vida. Qual é a nossa relação com o dinheiro e qual é a nossa relação com a vida, né, com o amor, com essa prosperidade. E tem dado muito impacto esse exercício. Esse você fez, a Laís, para quem inclusive, não sabe, também é uma... Inclusive, a gente vai deixar um card aqui, para quem não viu esse episódio, o link vai estar em algum lugar aqui, né, do card. E também a questão do KEV, que a Raquel aborda muitos conceitos lá sobre honrar pai e mãe, orgulho, ego. Então, todas essas questões que nos travam, nos impedem de progredir, né, de prosperar na vida, você encontra lá no KEV. A gente fala de prosperar é movimento, né? Imagina uma corrida de revezamento e o bastão é a vida que chega para você através dos seus pais que estão nessa corrida, que é através lá dos ancestrais, e a origem dessa vida é a fonte divina, né, do amor, é Deus, né? Tem pessoas que falam que é o universo, o divino criador, inteligência infinita, outros falam de Deus, mas existe uma origem que é onde tudo começou. E aí, essa vida foi vindo através dos nossos ancestrais, até que chegaram nos nossos pais. E quando os pais vão passar esse bastão para nós precisamos receber com toda a força, com toda a garra, nos virar para frente. Se vocês perceberem,
a quem vem atrás e passa o bastão, ele fala, vai pra frente. Então, é isso que a gente tem que entender quando a gente recebe a vida dos nossos pais. A gente tem que se voltar para a vida e ir pra frente. Porque se a gente achar... Independente do caminho que ele... Indiferente de quem te entregou o bastão. Se esse pai era alcoólatra, se esse pai era fraco, se esse pai traiu a mãe, se essa mãe era, né, autoritária, se essa mãe foi mãe solo, se essa mãe... Enfim, indiferente dos adjetivos e das circunstâncias. Eu preciso receber a vida do jeito que ela me chegou. Do jeito que ela chegou para mim. Eu tenho que ser grata. É aí quando a gente fala da honra. Não adianta você olhar, por exemplo, você está tomando a vida, mas você olha para aquela garrafa cheia de água, que é a vida, e aí você morre de sede. Por quê? Porque a vida, que é a água, está dentro de uma garrafa e você não aceita a forma da garrafa. Você quer mudar a forma, então você morre de sede às vezes por não aceitar o pai e a mãe do jeito que eles foram. E aí nós entramos na desonra. E nós ferimos um princípio milenar e um mandamento bíblico de não honrarmos nosso pai e nossa mãe, e por isso nós não prosperamos. Então, aceitar tudo do jeito que foi. Por isso que aí a Laís falou agora há pouco sobre o orgulho, porque o orgulho não nos deixa ver que precisamos nos apequenar, nos tornarmos humildes, entender que somos pessoas tretadas, sim, somos pessoas cheias de ressentimento, somos pessoas rancorosas, que arrastamos mágoas, que arrastamos correntes e fazemos da nossa história um grande fardo e a gente não quer perdoar, né? Quer deixar o peso se perder, deixar para trás, porque isso só vai fazer bem para nós, porque às vezes o outro não sabe nem que a gente carrega tanto ressentimento contra ele. Então, essa consciência, Laís, que o Kev traz, ela é primordial para que a gente evolua, para que a gente, na verdade, se desperte e se descubra enquanto um ser humano cheio de potencial. Eu acredito que o Kev é um instrumento, é uma ferramenta para a vida, né? Assim como que todas as descobertas que tem lá levam a gente a trilhar um caminho em rumo à prosperidade. Não apenas financeira, mas muito mais até uma questão pessoal. Você olhar e saber quem você é, qual é a tua origem, honrar essa origem, aceitar que nada do que você fizer vai mudar. Você tem que aceitar as coisas como foram e não questionar seus pais, que eles deram o que eles puderam. Olhar para nossa história então, de uma forma diferente, né? Essa expectativa que a gente tem de querer receber dos pais aquilo, do jeito que a gente imagina que tinha que ser, isso é uma expectativa infantil. Então, quando a gente se frustra, tem uma criança frustrada ali, né? A nossa criança interior está ferida. Então, a gente precisa voltar, olhar para as nossas questões, olhar para dentro, que é a maior dificuldade de qualquer ser humano hoje. Porque a gente sempre quer culpar alguém pelos nossos fracassos, né? Eu fui assim grande parte da minha vida. Até que eu cansei de perder, eu cansei de registrar fracassos e eu falei, tem alguma coisa errada comigo. Não é fora, é dentro. E foi quando eu mergulhei nesse mundo feminino, né, que é o mundo interno, que é o mundo das emoções, que estava assim, eu vi que eu estava precisando me amar mais, né, me valorizar, quebrar muitas crenças que me limitavam a olhar para a vida com um olhar adulto. Então, a minha criança estava dirigindo o carro da vida. E é lógico que uma criança no banco da frente dirigindo a vida vai colocar a minha vida em risco. Então, a nossa criança interior tem que estar sempre sendo olhada pelo retrovisor, que ela tem que estar no banco de trás, com cinto de segurança, em segurança, para que você, adulto, dirija a tua vida, sempre olhando para ela de maneira carinhosa. E fazer um convite aqui para quem, né, se interessou por essas questões, quer se aprofundar mais nessa questão de se conhecer, de olhar para a sua história diferente. A gente vai deixar o link do Kev na descrição aqui do vídeo, tá? Se você quiser entender um pouco mais, tem lá a página, tem tudo descrito lá, o que traz o Kev, o que é o Kev e como que funciona, que é uma jornada, não é um curso, é uma jornada intensiva que você vai começar a puxar o fio da meada e
né, e conseguir aí desmistificar muitas coisas, muitas questões da sua vida, seja lá o que você estiver passando. E não, lá não é só teoria, pessoal, lá tem também exercícios práticos que a gente aplica. São exercícios assim profundos. Eu lembro que quando eu fiz alguns deles, porque antes de montar essa jornada, né, para quem não sabe, eu sou a idealizadora do método Kev, que significa quem é você. Eu fiz algumas coisas e eu lembro que uma das tarefas mais difíceis foi me perdoar. Eu sempre me convencia que eu tinha que perdoar alguém, que eu tinha que perdoar a mãe, de perdoar o pai, perdoar o irmão, perdoar não sei quem, perdoar o ex, perdoar tal. Mas eu não conseguia ver que eu era uma pessoa que eu estava destratando demais a mim mesma. Né? Então, eu sempre me colocava em situações em que me levava a sofrer. E eu falava assim, eu estou sendo uma carrasca comigo mesma. Porque eu estou abrindo os porões do meu passado e eles estão ecoando, os fantasmas estão vindo todos para cima, todos à tona, todo para cima de mim. E eu precisava de coragem para olhar definitivamente para a minha história com muito carinho e misericórdia e compaixão, para eu entender que a minha criança sofreu, mas que aquilo passou. E que eu era uma adulta cheia de potência, e essa potência que me faria ultrapassar o limite que eu havia chegado até então, porque chega um ponto que você não se movimenta mais, né? Até a energia tua, o corporal inclusive, eu comecei a ganhar muito peso. Por quê? Porque eu parei de movimentar na vida, eu precisei me tornar uma pessoa muito forte para aguentar as dores emocionais que eu não resolvia. Porque é muito prático a gente culpar o outro, né? É muito prático você ser egoísta e dizer, agora eu vou pensar só em mim. Mas, na verdade, você não pensa em você. Isso é só uma falácia, que essa mídia moderna e contemporânea vem dizendo que agora eu vou cuidar de mim. Mas o cuidar de mim seria um mergulho profundo na minha história. E não apenas ir para a academia, ou fazer o que você gosta, ou fazer viagens, tirar selfies belíssimas, mas a hora que você deita a cabeça no seu travesseiro, você encharca o seu travesseiro porque aquilo dói tanto, você viver a dor da solidão mesmo, que é uma questão existencial. Então o Kev vem para isso, para mostrar quem é você e te levar de volta para casa, para levar você a fazer as pazes com a tua história, né? Para você honrar a tua história, honrar seus pais e cuidar dessa criança que foi tão ferida, tão protelada, né? E que agora você pode, enquanto um adulto maduro, consciente, psiquicamente amadurecido, você tem condições de caminhar carregando a sua criança lado a lado com você, cuidando das necessidades dela, sem projetar no outro, né, toda essa dependência emocional de que o outro tem que te dar, o outro tem que fazer para você. Você mesma é capaz de fazer muito por você. E a consciência é isso que o Kev traz, é a luz, né? Essa consciência plena, assim. E, Raquel, eu queria também que você explicasse um pouquinho sobre a questão do orgulho nessa questão de prosperar, porque eu trago isso porque, assim, às vezes eu tô num meio ali, né, das pessoas, de uma roda de amigos e etc, daí eu vejo que é muito orgulho que ronda ali as pessoas, e as pessoas parece que elas não enxergam isso, não enxergam que umas um pouco, quer se achar um pouco mais, e o que ela fala é o que tá certo. Vira lei. Explica um pouco pra gente. De uma maneira bem simples, eu vou explicar e vou usar uma passagem bíblica, que é quando Jesus vai até a casa de Maria e Marta, que são irmãs de Lázaro, e ele passa a ensinar, né? Ali ele passa a fazer seus ensinos, seus ensinamentos, e Maria senta-se aos pés de Jesus e vai ouvir os ensinos de Jesus, enquanto Marta está extremamente ocupada em fazer a comida, em ajeitar a louça, em fazer o pão, em servir todas aquelas pessoas. E aí tem um momento que Marta fala, Jesus, o seguinte, você não está vendo que eu estou me acabando de trabalhar aqui? E que minha irmã Maria está indo bem bom escutando você? Fala para Maria vir me ajudar. E aí Jesus fala assim, Marta, 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 como você se preocupa com aquilo que não precisa e não tem importância?
Sua irmã Maria escolheu a melhor parte e ninguém vai tirar isso dela. Né? Então, tem coisas, Laís, que nem Jesus, estando de corpo e alma na nossa frente, nós somos capazes de escutá-lo. Por conta que nós estamos num orgulho, mostrando que nós somos isso, nós somos aquilo, né? Que nós somos as pessoas mais importantes, que se não fosse eu, ninguém fazia. Então, assim, o orgulho, ele é até trabalhado acho que por Santo Agostinho, ele é trabalhado de maneira mais... Ele é mais atacado, porque Santo Agostinho dizia que o orgulho impedia a gente de enxergar as coisas e nos levava aos piores vícios que um ser humano pode desenvolver. Por quê? Porque o orgulho nos faz... Parece que mexe com os nossos hormônios. E ele faz a gente ficar cego e surdo. Então, assim, Marta estava diante do Filho de Deus. Estava diante de Deus. Mas Marta se preocupou com o quê? Com as coisas materiais. Com aquilo que não ia acrescentar nada para ela. E aí Jesus fala, Marta, Marta, você está preocupado com coisas que não vão te levar a nada. E assim somos nós. Você acha que a gente está ocupado com autoconhecimento, Laís? Neste mundo louco que a gente está? Não mesmo. Não mesmo. Por quê? Porque coisas. Com coisas, com fazer. Eu quero fazer, porque se eu fizer, porque se eu trabalhar, eu vou comprar um carro. E se eu tiver o carro, e aí eu vou ser olhada, e se eu for olhada, daí eu vou arrumar alguém, e daí eu vou não sei o que lá, daí eu vou fazer não sei o que, eu vou conquistar mais. Nós estamos preocupados igual Marta, com o nosso fazer. E nós deixamos de lado as melhores coisas, aquilo que de fato importa, que é descobrir as coisas importantes da vida. Olhar para você e saber dizer quem é você, sem ter que definir que você é aquela pessoa que trabalha, que levanta às 6, que faz isso, que faz aquilo, que viaja, que compra, que paga. Ou seja, você define quem você é pelo que você faz. Assim como Marta. Ela definiu aquilo que era importante para ela fazendo. E deixou de se acho que embebedar dos conhecimentos de Jesus. Porque ele tinha um prazo para ficar ali. Ele sabia qual era o fim dele, né? E às vezes a gente é como Marta. A gente se perde, né? Em coisas corriqueiras, em coisas passageiras. O nosso orgulho, por mais que você tenha alguém dizendo para você, oh, Marta, né? Tipo, Laís, acorda, olha o que você tá fazendo. Eu sei de mim, é assim mesmo, sempre foi assim, isso não vai mudar, eu tenho que fazer. Então você se cobra por coisas, Laís, que não te tiram do lugar. O que vai te tirar do lugar, o que te dá essa prosperidade, esse movimento, né? Que eu falo que a prosperidade é um movimento que nos leva a um outro movimento, que é o da abundância, que é algo você está tão repleto de luz, de sabedoria, de conhecimento, de amor dentro de você, que você faz um movimento de onda para fora, né? Você abundantemente, você derrama tudo aquilo para fora de você, porque dentro está tão repleto, tão cheio disso, que você é capaz de fazer um transbordo na vida das outras pessoas. Então você passa a prosperar. E toda pessoa que prospera, ela transborda, porque ela derrama na vida de outras pessoas. É igual eu com o Kevin, né? Com todo o processo de quase morte que eu vivi, há mais ou menos um ano atrás. Quando eu saí desse período de morte e que eu entendi que eu estava sendo dominada por uns pensamentos que estavam condicionando a minha vida, ou seja, os meus pensamentos estavam dominando o meu corpo, estavam dominando a minha mente. E aí eu falei, não, tem coisa errada, por que eu não consigo controlar meus pensamentos? Então eu consegui desconectar e virar observadora daqueles pensamentos que aconteciam involuntariamente e descontroladamente. Então só nesse momento que eu entendi o que é que um ser humano está fazendo aqui e qual é o jeito que tem para lidar com esses pensamentos que são involuntários e eles são incessantes, eu consegui criar essas técnicas e hoje eu acredito muito que eu transbordo na vida de outras pessoas, porque eu consegui fazer disso uma jornada,
né? Eu consegui sistematizar tudo que eu vivi e eu coloco lá no Kev não apenas aulas teóricas, mas eu mostro todo o caminho que eu fiz até eu descobrir que a minha criança estava ferida e eu cuidei de todas as minhas feridas. Eu tirei tudo para debaixo do tapete, por mais que isso tenha me doído, mas eu pensava que tinha que doer como nunca, para nunca mais doer. Então essa frase assim eu arrastei para mim. E eu parei de olhar os olhos com os olhos dos meus pais, né? Então eu sempre olhava para um homem com o olhar daquilo que a minha mãe fazia eu enxergar. E não com os olhos de uma mulher, né, bem resolvida, madura e com um desejo de amar e ser amada. Então muita coisa mudou em mim com o Kev. Por isso que a gente fala desse transbordo, né? Dessa prosperidade. Eu não sou nem de longe a mulher que eu era há um ano atrás. Porque o mergulho foi para dentro, quando a gente fala que a gente conhece o nosso feminino, né? Porque o feminino é dentro, é um mundo emocional que a gente precisa ir lá conhecer, jogar luz, olhar o que tem ali, para a gente poder colocar cada coisa no seu devido lugar, porque tá tudo bagunçado. Uau. É por aí. Que legal. E você falou da abundância, né? Que quando a gente tá com essa paz interior, com essa... Tudo vem, né? A gente jorra e a gente... Tudo que... tem até uma passagem que é Mateus 6:3. Que... Fala aí, que eu não sou... Eu não sou muito... Qual que é? Que ainda hoje estava no devocional, que é... Primeiro conheceis o reino de Deus... E tudo será lhe Buscai primeiro o reino dos céus. E o resto lhe será acrescentado. E tipo assim, pra mim, o céu, esse reino, né? É o que tá dentro da gente, né? Uhum. Então, quando a gente entende, tem esse entendimento de dentro, né? Pra fora, tudo que é de fora vem pra gente. É porque daí passa a fluir, né? É o fluxo da vida. Eu falo assim que a vida é como se fosse uma caixa d'água. Aí isso pra mim é prosperidade, entendeu? Sim, porque tudo na natureza tem um fluxo. Por exemplo, a correnteza do rio, ela segue um fluxo. O vento, ele segue o fluxo, né? Então, por exemplo, se uma árvore não se deita ao vento, ela quebra. Porque o vento vem para quebrar mesmo. Então, se a árvore não se deita, se a árvore não é flexível, assim como nós, quando acontece algo, se a gente não se dobra aquilo, se a gente tenta resistir e fica ali peitando aquilo vai arrebentar com a gente. Então, você não tem que resistir, você tem que aceitar. Então, tudo que a gente... Já tem aquela frase, né? Aquela chula e vulgar frase, né? Aceita que dói menos. É verdade. Né? Então, quando a Laís fala de buscar primeiro o reino dos céus, que tudo lhe será acrescentado, é verdade. Porque, e como nós vamos encontrar esse reino dos céus? Lá em Romanos 12:2, que a gente já trabalhou aqui uma vez, né? Uhum. Quando nós nos transformarmos pela renovação da nossa mente. Então, a nossa mente mente, a nossa mente é uma grande mentirosa. Se a gente conseguir compreender que todas as mentiras que a nossa mente nos conta são justamente para nos tirar do foco, nos tirar do fluxo da vida, porque ela acha que tudo vai doer de novo, né? Então, a gente precisa ter essa coragem de quebrar com esse medo. Lá dentro do Kev tem uma aula sobre medo, você já assistiu? Já. É bacana, tô quase né? terminando, Kev. Ó, que bom, depois eu quero um testemunho, hein? E o medo, ele é uma ilusão, né? O medo, ele precisa de duas coisas aí. Ele precisa de um pensamento condicionado e do tempo, que é o passado, né? E tudo isso é uma mentira. Porque tudo aquilo que você construiu foi gerado como uma verdade naquele momento. Foi a forma como você interpretou as coisas. Mas aquilo não é o fato. O fato é apenas um fato. Agora, a impressão que você dá para tudo aquilo que você sentiu, como você ficou, como você, sabe, ficou perturbado com aquilo. Então, aquilo você não diluiu aquele conteúdo vai ficando em você, como se fosse uma mancha na tua identidade. E aí o Kev é esse resgate, né? Essa limpeza, essa faxina, tirar tudo debaixo do tapete e falar, chega, agora vai tudo sair aqui, esses fantasmas vão ter que... Eu vou poder olhar para isso
né, nomear isso, chorar esse conteúdo. Tem conteúdos da minha ancestralidade, que a gente também tem exercícios lá sobre os nossos ancestrais, que eu choro ainda hoje. A dor das mulheres do meu sistema. Mas hoje eu já não estou mais identificada com elas, porque antes eu estava extremamente identificada com as dores das mulheres do meu sistema. E eram dores muito antigas. Então, quando a dor se esvazia, quando a gente resolve olhar para elas, quando a gente dá um lugar e dizer assim, ok, você existe, né? Por exemplo, a traição da minha avó. Então, ok, essa traição existiu. Ao invés de eu ficar de mal do meu avô, eu tenho que dizer, vó, eu vejo a sua dor, mas eu vou me levantar e ser mais forte para que essa dor morra em mim, para que as nossas próximas gerações não precisam repetir a mesma dor. Então, eu olho para a dor e lido com a minha verdade, com a verdade das mulheres do meu sistema. Ou seja, a minha avó foi traída. A minha avó não foi a escolhida. E eu não preciso repetir a história dela. Eu posso fazer a minha própria história. Mas não negando a dor da minha avó. E sim olhando, reconhecendo, dando um lugar e chorando toda essa dor que foi há tanto tempo represada. Então tudo isso precisa sair para a gente poder fluir, né? É como se eu falei da caixa d'água, né? Essa caixa d'água tem um fluxo, ela tem que passar pelos canos para chegar no banheiro, para chegar na pia da cozinha, para chegar no chuveiro, para chegar no tanque. Então ela precisa ter força. Esses canos que somos nós, esses canos têm que estar inteiros, não pode estar rachado, né? Não pode estar ressecado, entupido, né? Então por isso que a gente fala, chora bastante. Chora. Laís, lembra do começo? Que ela falava assim, mas não sei por onde eu começo. Eu falei, começa chorando. E você falava, mas eu não choro. Lembra disso? Uhum. Mas eu não consigo chorar. E hoje você consegue, né, Laís? Sim. Diluiu muito conteúdo, Nossa, né? muito... Tem alguns, principalmente o da... Ai, não é a honra. É algum que fala as coisas do pai e depois as coisas da mãe. Reconciliação? Reconciliação. Reconciliando com pai e Nossa. mãe. Assim, eu já estava... Ok, já tinha olhado para o passado, já tinha dado lugar para certas coisas. Uhum. E mesmo ouvindo, já não tendo tanta bagagem reprimida ali, eu chorei. E, nossa, é demais, assim, é um alívio. E tem coisas que a gente fala assim, tava tão na minha cara e eu não via, né? É. E aí que a gente fala do orgulho, porque o orgulho nos cega. É isso. O orgulho fala, mas como que eu não vi isso? Então, por isso que eu falei, eu vejo pessoas, daí eu vejo, mas será que ela não percebe que ela tá... Porque tá tão na cara dela e a gente fala assim, meu Deus, mas tá todo mundo vendo, menos ela. Isso é o orgulho, porque lida com o quê? Com os nossos hormônios e ele vai gerar coisas no nosso corpo que a gente não consegue ouvir. Eu atendi uma pessoa agora há poucos dias e eu tentava falar com ela, falei assim, mas tá vendo? É porque eu sou isso mesmo, porque se eu não fosse assim, ele não tinha feito tal coisa comigo, porque não sei o que. Eu falava assim, escuta um pouco, você não tá se escutando. Eu não consegue ouvir, eu não consegui ouvir. Falei, pelo amor de Deus, você precisa ouvir o que você está falando, senão você nunca vai curar. Freud já dizia que a gente se curava a partir daquilo que a gente dizia e ouvia o que a gente estava dizendo. Né? Então, assim, e nós trabalhamos aqui no podcast uma vez, acho que foi a passagem de Tiago, né? Que a gente falou assim, declarem os seus pecados uns aos outros, né? Para que vocês sejam curados, né? Falem das suas dores, falem dos seus erros, admitam que vocês erraram, admitam a verdade, que nem esse caso que eu atendi, ela tinha que admitir que aquele homem não queria mais ela, e ela não conseguia, ela dizia, mas eu fiz tudo, e ele não fez tal coisa, mas eu fiz tudo, mas ele não te quis mais. Enquanto você não encarar a tua verdade, sabe, e velar, e enterrar essa história, dar um fim, encerrar esse ciclo, não tem vida ali. Você vai ficar remoendo e já estava passando no corpo dela, já estava dando doenças no corpo, psicossomatizou. Então, assim, soltem isso, soltem essas mágoas, esses ressentimentos, porque a gente só adoece porque a gente guarda ressentimento. Nós somos pessoas ressentidas. Ficamos ressentindo, sentindo de novo, sentindo novamente toda aquela dor. Nós somos nossos piores inimigos, porque se nós nos amássemos um pouquinho, nós queríamos cuidar das nossas dores de uma maneira muito carinhosa, muito respeitosa. Sim.
e a gente apenas se agride, a gente se deprecia e a gente praticamente enlouquece com tudo isso, porque a mente não para de te acusar um só momento. Adoece. E quem é o acusador, né? Nós mesmos. Nossa, Raquel, muito legal o nosso tema hoje, sobre prosperidade, que não é só sobre dinheiro, Não são mesmo. várias outras, né, nuances que a gente precisa olhar para nossa criança, né, dependente do que passamos, e ressignificar, né? Que eu acho que é. Sempre. E aí, Raquel, eu queria que você deixasse aquela reflexão, né? Pra gente encerrar aqui o nosso tema sobre isso, né? Para as pessoas. Olha, existem caminhos mais curtos, menos dolorosos, mágicos, né? Como são ofertados aí que a gente vê, mas não são eficazes, né? Não vão te levar para onde você precisa ir, que é saber quem de fato você é, saber que você é feito, né, pela fonte do divino Criador, que é puro amor, e que você pode se dar esse amor e não esperar esse amor vindo de fora, do externo, né? Que a cura vem de dentro. Jesus mesmo disse: vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês. Então, eu convido vocês a virem fazer essa jornada com a gente, a seguir a gente aqui, né, no canal do YouTube, encaminhar esse vídeo para mais pessoas e também nos seguir lá nos conteúdos do Instagram, que a gente faz, né, conteúdos semanais lá bem provocativos também. Inclusive, esse mês foi em relação à prosperidade. Então, se você, né, tiver ainda interesse em saber um pouco mais, acompanha lá no @terapia_de.casa, que a gente vai estar ainda, né, posteriormente também, trazendo novos conteúdos a respeito da prosperidade. E nunca desistam da pessoa mais importante da tua vida, que é você mesmo. Quem é a pessoa mais importante da tua vida? Sou eu. Hoje é você, né? Porque às vezes a gente trabalha muito com cura de mulheres, né? E a gente vê muito que elas querem sempre que o outro as ame, mas elas próprias não se amam, né? Então eu falo, a vida te trata como você se trata. Então se você não se amar, a vida vai te dar circunstâncias para te mostrar que você precisa se amar, para depois você amar o outro e receber amor do outro, né? Sim. Acho que essa é a dica da noite, né, Laís? Fica a dica. Fica aí a mensagem para que ninguém desista, né? De descobrir. A jornada é dolorosa, sim, mas ela é compensatória, porque quando você passa pela dor e esse sofrimento todo vai minguando, né? Eu acho que vai surgindo tantas oportunidades. Acho que a Laís aí, um dia nós vamos fazer um podcast para falar das oportunidades que surgiram na vida dela, né? Essa transformação de dentro para fora que a Laís, eu tô mais de perto aqui, eu tenho acompanhado, é transformador. Inclusive, o nosso amigo ontem falou que tem até uma ponta de inveja das suas transformações. Que ele fala, caramba, essa menina se entregou, hein? Não, eu fui com força, eu quero, por mais que doa, eu te falei, Dói, né? Por mais que doa, eu quero passar por essa dor, porque eu preciso ter consciência. E acho que aquilo que a gente falou, né, Laís? Precisa doer como nunca, para nunca mais ter que doer. Exatamente. Né? E é por aí, vamos nos esvaziando, né? Para poder o amor nos preencher. Certo, pessoal? Que bom ter vocês aqui. Vamos encerrar por hoje, Laís. Obrigada mais uma vez por sua parceria. Obrigado. E estamos aí para que a nossa próxima sessão de terapia de casa seja ainda melhor. Até lá. Isso aí. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.